Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente o convite, uma oportunidade de poder ter um contato com um grupo de pessoas da comunidade envolvidas diretamente na vivência, né, da nossa comunidade, da nossa cidade, para poder falar de um tema que é um tema extremamente importante, extremamente impactante na vida de cada um de nós. Um tema que precisa ser conhecido para ser combatido. E nós temos uma grande dificuldade, às vezes uma certa negação, nós seres humanos, nós pessoas, de nos conhecermos melhor. É interessante como a gente às vezes se envolve muito mais em conhecimento de coisas mais banais. Por exemplo, a maioria dos homens adora carro. E você pergunta qualquer coisa sobre motor de carro, tipo de carro, e a pessoa sabe tudo sobre carro. E às vezes ela não sabe o básico sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria máquina. Algo que me chamou muita atenção foi quando o fundador da Apple, uma das maiores mentes do século XX, o Steve Jobs, descobriu que tinha um câncer no pâncreas. E ele falou: eu nunca ouvi falar o que é pâncreas, eu nem sabia que eu tinha isso, para que isso serve. E é uma pessoa que criou toda a revolução da tecnologia. Essa fuga nossa de nos conhecermos, nós mesmos, isso traz um preço muito alto. Isso é a maior armadilha para que a gente não consiga nos proteger de doenças que podem comprometer a nossa qualidade de vida, o nosso futuro. A gente não vai falar aqui hoje só, simplesmente, de viver ou morrer, mas a gente vai falar de qualidade de vida, do direito que todos nós temos de podermos viver enquanto Deus quiser, mas com qualidade, com dignidade, com independência. A gente vai aprender hoje que esse direito ele não é gratuito. Se a gente não se conhecer, se a gente não se respeitar, se a gente não se cuidar, se a gente negar o risco que a gente corre, a gente tem risco de perder esse direito. Então quem veio aqui hoje achando que teria simplesmente uma palestra para ouvir e aprender alguma coisa, depois ouvir uma música e interagir, vocês caíram em uma armadilha. Hoje eu espero, e se eu for bem sucedido, isso vai acontecer, que esse momento seja um divisor de águas. É um momento em que a gente quebra aquela carcaça em que a gente usa para fingir que somos protegidos, que o nosso corpo, a nossa saúde é protegida e a gente não precisa olhar para dentro, e a gente vai sair daqui com um conhecimento maior de como e qual a forma da gente viver melhor e com a responsabilidade de disseminar esse conhecimento para as pessoas que não puderam vir. Essa é a importância. Só assim a gente muda a história das principais doenças que acometem a nossa população. Essas três letras ABC, elas geram já um certo incômodo para a maioria de vocês, eu tenho certeza, não é verdade? Antes de mais nada, para eu saber combater o meu inimigo, eu preciso entender ele, e eu preciso entender melhor como que o meu corpo funciona. A gente fez há um tempo atrás uma enquete na comunidade, entrevistando pessoas e perguntando o que é o AVC, para o leigo. Primeiro senhorzinho que eu perguntei, ele falou com toda sinceridade: deve ser mais um imposto do governo, só pode ser. E a gente identificou mais de 20 definições diferentes para a mesma doença. Derrame, ziquezira, coisa ruim, por aí vai. E quando a gente pergunta, se você tiver adormecendo o braço, adormecendo o rosto, o que você faz? A maioria das pessoas disseram que tomam bicarbonato. Eu juro para vocês, eu fiquei tão impressionado que eu acho que deve ter uma lei, vamos pensar nisso, proibindo venda de bicarbonato, sem 3 médicos pelo menos assinarem um relatório dizendo que é possível. Então, para a gente começar, a gente tem que lembrar que essa palavra, acidente vascular cerebral, ela pode ter vários nomes diferentes. O mais comum é o temeroso derrame. A gente perguntava nessa enquete: você tem medo de AVC? O quê? Não. Tem medo de entupir um vaso cérebro? Não. Você tem medo de derrame? Deus me livre e guarde, eu morro de medo de derrame. A pessoa tem medo da palavra, mas ela não sabe exatamente o que isso significa. E para a gente começar a entender, eu vou dar um cursinho de medicina para vocês. Vocês vão sair daqui sabendo mais, infelizmente, do que muitos médicos.
Mas vamos lá. O que nós temos dentro da nossa cabeça? Não é parafuso, não é vazio, tem alguma coisa, tem gente que parece que não tem, mas tem. Não é minhoca. Nós temos um órgão que se chama cérebro. Sabe o que esse órgão faz, gente? Faz tudo. O cérebro é responsável por tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, todas as nossas memórias, todas as nossas sensações, todos os nossos desejos, todo o nosso aprendizado e toda a relação que nós temos com o mundo. Tudo que eu capto do mundo e tudo que eu quero emitir para o mundo é através do meu cérebro. Olha a importância desse órgão que fica dentro de uma caixa dura de propósito. Tem umas caixas que são mais duras do que outras, não é verdade? Mas é justamente porque ele é extremamente importante e extremamente delicado. Como qualquer órgão, qualquer pedacinho do nosso corpo, o cérebro precisa de sangue. O sangue é que leva o alimento, que leva o oxigênio para o cérebro. Como o cérebro ele é muito complexo, esse encanamento que leva o sangue, ele é extremamente delicado, como se fosse uma árvore que tem um tronco e galinhos e mais galinhos e mais galinhos para pegar o cérebro todo. Imagina um encanamento de uma casa, muito complexo. Todo encanamento pode ter um problema. Esse problema pode ser um entupimento. Quem não vivenciou em casa o cano entupido? Se o cano que leva sangue para o meu cérebro entope, para de ir sangue naquele cano. E o pedacinho do cérebro que precisava daquele sangue para viver, morre. Outra coisa que pode acontecer com o meu cano é ele arrebentar. Se ele arrebenta, o sangue, ao invés de ir no lugar do cérebro que precisa ser alimentado, ele sai para fora e faz um desastre. Eu mostrei aqui para vocês as duas formas de AVC. O primeiro é o AVC isquêmico, quando entope o cano. O segundo é o AVC hemorrágico, quando arrebenta o cano. Nossa, Gustavo, isso tudo é muito interessante e tal, mas o que isso representa na minha vida? Representa isso. Essa é a campanha mundial do AVC. Para quem está aí atrás e talvez não consiga ler, eu vou ler para vocês. 1 em cada 6 pessoas no mundo, independente de idade, sexo, raça, religião ou time de futebol, vai ter um AVC ao longo da vida. Essa é uma estatística catastrófica e que é muito pior no nosso meio, porque essa estatística da Organização Mundial da Saúde, ela leva em consideração o mundo todo, inclusive a população africana, que tem uma mortalidade infantil muito maior. Isso, meus amigos, é para dizer, e não é para gerar pânico, não é, nossa, a gente sai de casa, vai aqui para receber esse médico e ele fica dando pavor para a gente, mas isso significa que dentro desse espaço, pessoas vão ter um AVC, se a gente não fizer nada para combater isso. Isso é para mostrar que a gente está falando de uma doença que não é do outro, não é a que a gente vê na televisão, não é a que acontece na periferia ou que acontece em outro país. É uma doença que rodeia todos nós. E não é só aquela pessoa que tem cabelinhos brancos na cabeça, não. O AVC já é a segunda principal causa de morte a partir dos 40 anos de idade no Brasil. Nós estamos falando do maior problema de saúde pública do nosso país. Nesse momento inicial que começamos a conversar, infelizmente, muitas pessoas morreram e continuam morrendo de AVC no mundo. A cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo. Para cada pessoa que morre, nós temos pelo menos 3 pessoas que eram independentes e se tornam sequeladas, se tornam dependentes de alguém para as atividades básicas da vida. E eu estou falando e continuam pessoas morrendo. É angustiante isso. No nosso país, são 100 mil mortes por ano. Isso é o que o DataSUS consegue captar dos registros de internação que são feitos na rede pública. Isso não engloba o universo de pacientes que ficam nos corredores dos hospitais Brasil afora, porque não tem vaga, e não engloba nenhuma vítima da saúde privada. Olha o tamanho do nosso problema. É um problema que gera um impacto social e econômico catastrófico. A gente está falando da principal causa de longa permanência hospitalar.
Então, quando a gente vê na televisão, falta leito de vaga no SUS, não tem leito para internar um paciente, não é só o SUS não, nós vivenciamos na nossa saúde privada também muita dificuldade. Por que falta leito? Porque está cheio de pacientes com AVC que poderiam não ter tido AVC. Mas uma vez que tiveram, eles passam a vivenciar um drama que só quem vivenciou na pele sabe o tamanho. Olha o impacto para o nosso país. 40% das aposentadorias precoces são por AVC. 70% das vítimas de AVC não voltam a trabalhar. E além dessa vítima, tem que ter pelo menos um familiar que vai passar a cuidar dessa pessoa para sempre. Imagina isso em termos de saúde pública do nosso país. Olha o tamanho desse problema. E aí a gente lida com uma situação que precisa ser refletida. O combate à dengue é fundamental. O combate à gripe suína é fundamental. Mas quando eu tenho a principal causa de morte e incapacidade funcional, ter um investimento que é absurdamente inferior do que qualquer uma dessas outras patologias comuns que a mídia mostra, a gente percebe que falta um papel melhor da nossa sociedade para que a nossa gestão a nível municipal, estadual e federal possa enxergar maior o problema. Gustavo do céu, mas o que fazer? Pelo amor de Deus, me diga que tem alguma coisa. A palestra não acabou agora, não é 15 minutos só de drama. Tem algo que nós, pessoas comuns, leigas, podemos fazer para mudar esse cenário? Com certeza. Aliás, esse cenário jamais vai mudar sem vocês. Tem 4 formas, tem 4 esferas em que nós podemos agir para mudar esses dados. Eu posso agir na prevenção, eu posso agir na identificação rápida do problema, no tratamento adequado e na reabilitação dos pacientes. E veio agora uma frase, tipo aquelas coisas assim, aqueles flashes. Vocês nunca ouviram falar, essa frase é minha. É melhor prevenir do que remediar. Olha como é que soa bem a frase, não é? Então não tem nada melhor do que agir aqui. Concordam? Se todo brasileiro tivesse a oportunidade de estar onde vocês estão e assimilar-se da forma que eu sonho que vocês assimilem, nós evitaríamos 90% dos AVCs. É muita coisa. E para os 10% que nós não seríamos capazes de evitar, se a gente aprender a identificá-los rapidamente e tivermos no nosso sistema de saúde um tratamento adequado, nós vamos salvar muitos tantos. E os poucos que ainda vão ter uma sequela no final disso tudo, eles vão ter um acesso à reabilitação muito melhor, porque eu vou desafogar a reabilitação com um universo de pacientes que eu evitei que tivesse o AVC. Olha como é possível a gente mudar a história dessa doença. E agora nós vamos entrar na melhor parte. A palestra ia ser depois do lanche, mas como eu ia falar de fatores de risco, eu falei, não, vamos fazer a palestra antes e vamos ver que tipo de salgado ou de doce eles vão pegar, entendeu? É tudo estratégico, está tudo sendo filmado, Big Brother, para a gente ver o impacto da minha palestra. Nós vamos falar, quando a gente fala em AVC, quando a gente fala em doença de vaso, a gente está falando de um problema que causa as 2 principais causas de morte. O AVC é a primeira, sabe qual que é a segunda? O infarto do coração. Então, quando a gente começa a enxergar a prevenção desses fatores de risco, nós estamos evitando, não é só as 100 mil mortes, não, nós estamos evitando as 100 mil do AVC e as 90 mil do infarto. Olha o tamanho disso. Mas eu vou falar algumas coisas que não são muito gostosas. Mas a gente vai perceber, e aí, gente, vocês sabem muito bem, nada nessa vida é de graça. Alguma coisa é de graça? Então, viver com qualidade tem que ter um preço. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. E é isso que a gente vai trabalhar agora. Vamos falar de alguns vilões. E aí vocês vão entender por que essa bendita doença é tão catastrófica. O primeiro vilão é esse aqui. Aí eu vou perguntar e eu quero sinceridade. Quem aqui tem pressão alta? Quem aqui mediu a pressão na última semana? Nossa, vocês já estão me conquistando. Muito bom. Quem não levantou o braço?
Ah, calma, outra pergunta. Quem aqui mediu a pressão nos últimos 6 meses? Tem gente que não levantou o braço. Quem não levantou o braço para essa pergunta, não pode assertivamente responder a primeira pergunta. Porque se eu não medir a pressão nos últimos 6 meses, como é que eu vou saber se eu sou hipertenso ou não? Perceberam? A gente está falando de uma doença que não traz nenhum sintoma. Qual que é o sintoma da pressão alta? Ah, sempre que a minha pressão sobe, minha cabeça dói. Não, senhora. É que quando a sua cabeça dói, você mede a pressão. Nós estamos falando de uma doença que traz como sintoma AVC, infarto, insuficiência renal, cegueira. Quer dizer, eu tenho que ter o problema para eu descobrir que eu tenho doença. A não ser que eu seja preventivo. E a não ser que eu obedeça o médico. E olha só, hein? Desembargador tem que obedecer médico de vez em quando, viu? Receita médica vale muito, viu? Tomando o bendito remédio. Mas eu não sinto nada. Mas esse é o problema. O nosso inimigo é traiçoeiro, gente. O nosso inimigo, ele não está de cara aberta, senão a gente não teria essa legião. São 500 mil pessoas por ano sofrendo de AVC. É por quê? Porque o que traz ele, o que carrega ele no colo, é perigoso, é traiçoeiro. Quem aqui se considera sedentário? Temos poucas pessoas honestas aqui. O sedentarismo é o mal do século. Uma coisa que eu vejo muito com meus pacientes: ah, doutor, eu não sou sedentário não. Ah, não é não? O que você faz de atividade física? Eu trabalho o dia inteiro. Eu subo escada, eu desço escada, eu lavo cozinha, eu faço... Então, a atividade física significa fazer com que a máquina seja estimulada de uma forma saudável e regular diariamente. Pelo menos 4 vezes por semana. É uma caminhada adequada, é uma ginástica aeróbica adequada, é uma hidroginástica adequada, é mexer o corpo de uma forma fisiológica. É arrumar a casa, varrer a casa, mexe o corpo, mas não é fisiológico. Pelo contrário, até sobrecarrega a junta. Viu? Ou seja, quem varre a casa vai ter que dividir a tarefa com um companheiro ou com a companheira, porque se não faz bem para a saúde, tem que dividir. O sedentarismo, ele é hoje um dos problemas mais sérios. Boa parte das pessoas só exercitam um dedão no Zap Zap. E isso traz, isso é um fator de risco básico, porque o sedentarismo traz a hipertensão, traz o diabetes, traz a obesidade, outros fatores de risco perigosos para a gente. Olha que rapaz exemplar! Até tira o apetite da gente, não tira? Uma coisa que a gente vê muito, eu vejo muito com os pacientes que estão extremamente no sobrepeso, uma forma de negar o problema é a gente ironizar. Então, me perdoem a expressão, mas são as expressões que a gente ouve. O que é isso? É o calo sexual. Quer dizer, é uma forma de eu brincar e de eu negar que eu tenho um problema que tem que ser levado a sério. Obesidade é uma doença grave, que traz a hipertensão, que traz o diabetes. Percebam como esses fatores de risco eles estão interligados. Como a gente, para combater um, acaba tendo que combater outro. Olha que beleza. Isso aqui ia ser servido. Mas aí eu fiquei preocupado, eu pedi para reservar, eu vou levar para minha casa, vou deixar todo um jeito nisso, tá? Quem aqui tem diabetes? Quem aqui fez algum exame de glicose nos últimos 6 meses? Maravilha. A gente tem aqui um viés, né? Eu estou falando com um público que é um público extremamente culto e que tem um acesso à saúde diferente. Quando eu dou essa palestra em praça pública, os braços são bem diferentes, né? Bacana isso. O diabetes é um outro problema sério. Vocês sabem quanto tempo, em média, uma pessoa que desenvolve diabetes descobre que tem diabetes? 5 anos. Por quê? Porque eu não sinto nada. Minha glicose está alta. Se eu não fizer o exame de glicose, eu só vou sentir quando a glicose entupir alguma coisa. Quando eu tiver neuropatia, queimando as pernas e os braços, quando eu começar a não enxergar direito, quando eu tiver uma alteração nos rins, quando eu tiver um AVC, um infarto. Para quem é diabético, tem uma reflexão que eu acho muito bacana. O diabetes, eu enxergo o diabetes, e a hipertensão?
essas duas doenças como doenças, eu acho que é de Deus, não é do capeta não. Por quê? Eu vou explicar. Porque elas são doenças que obrigam você a se amar, a cuidar de você. Se você tem diabetes e você fala, eu me amo, e eu vou me cuidar, eu vou controlar, vou fazer atividade física, eu não vou comer aquele doce, porque por mais prazeroso que ele seja, ele não vale a minha saúde. Você vai viver até 100 anos de idade muito bem. Se você é hipertenso, nossa, que picanha saborosa, mas tem que estar aquela camada branca de sal, senão não tem. Eu abro mão disso, por quê? Porque isso não vale a minha saúde. Você vai viver até os 100 anos muito bem. Se você se amar e se cuidar, hipertensão e diabetes não é atestado de morte. Agora, se você ignorar isso, elas acabam com a nossa saúde. Acabam. A diabetes é a principal causa de hemodiálise no mundo, de insuficiência renal. É a principal causa de amputação de membros. Por quê? São pessoas que não conseguiram, na maioria das vezes, tem um caso, nossa, mas a pessoa, eu tenho um conhecido, ele era tão rigoroso nisso, e mesmo assim o diabetes dele era muito grave. Claro que tem doenças mais graves e menos graves, mas no geral, se a gente se cuidar, a gente vai viver muito bem. Mas tem que se amar e tem que aceitar o problema, encarar o inimigo. Essa aqui, para eu fazer esse negócio, eu dei um custo danado. Eu tive que comer 3 sanduíches desses até ficar no ponto. Mas ficou bacana, não ficou? Quer dizer, é o perigo do que é gostoso. É outra coisa. Olha como é que está tudo interligado. Colesterol, triglicéridos, gordura no sangue. A gordura no sangue entope. Assim como a gordura na pia, entope a pia. Quem aqui fez exame de colesterol nos últimos 6 meses? Ah, meu Deus, se o Brasil fosse tudo assim. Porque é a única forma de você perceber se você tem risco. E é algo que você controla. Mas não basta tomar remédio não. Viu? Vocês já comeram um alface mal passado? Que delícia que é? Um brócolis tostado na brasa? É uma maravilha. Bom, quem aqui fuma? Ah, moça, mas eu vou puxar a sua orelha. Primeiro, vou te dar os parabéns pela sinceridade, mas eu vou puxar a sua orelha. Gente, é bom perceber que só uma pessoa levantou o braço. A senhora não fuma não, a senhora fumava, acabou. Há 30 anos atrás, todo mundo ia levantar o braço até com muito orgulho. O cigarro, ele aumenta em 50% o risco de AVC. 50%. E sabe por que eu pus essa foto aqui? Eu já tive 2 pacientes, caras de pau, que me viraram com a maior cara lavada e falaram, doutor, eu não paro de fumar não. Eu só não fumo o cigarro que tem isso aqui atrás. E se todo cigarro fosse assim, eu não fumava. 2 pacientes diferentes falaram isso. Por quê? Quando eu olho aquela caixa de vez aqui, me dá uma sensação esquisita, eu me sinto incomodado, eu não consigo comprar. Agora os outros, câncer, isso aí é bobagem, fuma à vontade. Isso mostra o tipo de relação que a pessoa tem até com a informação, até com a forma como isso está sendo. A pessoa não tem medo de ver um cérebro preto, um pulmão preto, uma pessoa com a boca rasgada, mas ela tem medo do dano psicológico que essa foto pode trazer. Essa outra aqui, que é uma propaganda inglesa, é para mostrar e é para ficar bem na mente o que o cigarro faz dentro da nossa cabeça. Isso aqui também é um problema. Todo mundo fez uma cara, ixi, vai ter cervejinha hoje? Não, é só suco, né? O álcool, ele é talvez um dos fatores de riscos mais complexos. Porque para os outros, dá para a gente ser assim, é isso e pronto, não pode ir para o ponto. O álcool, ele tem um papel social muito grande. Tomar uma cervejinha, tomar um vinho, um espumante, tirar isso, sendo que na Veja apareceu que vinho é bom para o coração, na Isto É apareceu que até cerveja é bom para evitar derrame, apareceu isso, poxa. E essas revistas são muito científicas. Qual que é o problema do álcool? O problema é o conceito de social. Eu bebo socialmente. Como é que é socialmente? Eu bebo engradado bem socialmente. Ou então assim, eu bebo só um copo, mas eu vou encher esse copo várias vezes. Aí não começa as brincadeiras, né?
Eu bebo quase todo dia, né? Eu paro de beber só em dia santo, e por aí vai. O álcool, essa noção, por que não pode dirigir bebendo? Porque eu não posso esperar me sentir bêbado para achar que eu bebi demais. Um copo pode fazer mal para aquele corpo, para aquela pessoa. O conceito do álcool benéfico é tão pequenininho, é um cálicezinho de vinho, é algo tão sutil que é complicado a gente espalhar isso. Então, cuidado com o hábito. Via de regra, como é que a gente pode... como é que eu encaro assim, o que é muito e o que é pouco? Já que eu não posso confiar na minha percepção. Beber todos os dias não é saudável. E ter que ficar tonto não é saudável. O álcool social vai ser aquele álcool que eu vou beber em situações especiais, em que eu vou beber para eu ter um convívio social com as pessoas, sem deixar de ser eu. Cuidado com o álcool, gente. O alcoolismo, ele é mais deletério do que o tabagismo em termos sociais, porque ele está enraizado na nossa sociedade de uma forma diferente. Quem aqui não se sente estressado? Muito bom, muito bom. Vocês podem montar, então, olha, quem levantou o braço, vocês podem montar um curso como não ficar estressado. Vocês vão ganhar muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa, porque o estresse é a doença do milênio. Ficou estressado. Acabou de ter um AVC aqui, tá vendo? Tudo isso é calculado para mostrar. É um médico aí. Vê se desentope. Vocês estão me ouvindo? Sim. A voz, né? O estresse, ele faz mal para qualquer coisa. Se eu tenho dor de barriga e eu fico estressado, a dor de barriga piora. Se eu sou hipertenso e vivo um contexto de estresse, minha pressão piora, minha glicose piora. Tem trabalhos mostrando que o estresse crônico, ele aumenta o risco de câncer. Aquela pessoa que você conhece, que toda vez que fica estressado estoura herpes na boca, todo mundo conhece alguém que tem isso. O que é isso? É imunidade. O estresse diminui a imunidade. E quando a gente fala em estresse, a gente tem que entender que existem dois universos diferentes. Existe o estresse agudo, que eu estou andando na rua, e está complicado andar na rua, e chega o cara e fala, é um assalto. Eu fico estressado, meu coração dispara, eu me sinto mal. Se eu tiver uma plaquinha de gordura, eu posso até ter um derrame, mas aquilo ali passou. Eu percebo o efeito do estresse. Agora existe o estresse crônico, que é aquele que vem devagarinho, todos os dias, e eu não percebo. Eu acho que é normal. Ele aparece mudando sinais na minha vida. Eu durmo mal, eu como mal, meu intestino funciona mal, eu fico nervoso, eu perco a paciência, mas se eu não percebo que isso é um problema, eu acho que isso faz parte da vida. E às vezes, a válvula de escape... Oi? Tá vendo? Tem solução a AVC. Às vezes, a válvula de escape acaba sendo um derrame. Então, cuidado. Estresse não faz parte da vida. Estresse é um problema que deve ser combatido. E por fim, dos fatores de risco, eu queria mostrar essa forma. Esse desenho, essa caricatura, para mim, ela é muito interessante. Porque ela mostra um rapaz... Não olhem para ela, vamos imaginar. Olha só, alguém contando. Poxa, tem um rapaz, ele está deitadão no sofá, vendo televisão, tomando uma cervejinha, fumando seu cigarrinho, comendo o seu torresminho. Você passa, que inveja desse rapaz, vida boa, eu aqui ralando. Mas olha o que esse rapaz tem, olha o que tem no pé desse rapaz. Então, viver sem qualidade de vida é uma prisão. Ninguém é feliz assim. Cuidar mal do corpo faz mal. Todas as pessoas que mudam de vida, que começam a fazer atividade física, acordar cedo, se alimentar bem, rir, curtir a família, tomar cuidado, fazer dieta, tomar cuidado com a alimentação, essas pessoas se sentem mais felizes, porque o nosso corpo percebe quando a gente está cuidando bem dele ou não. Gravem isso. Mas dá uma preguiça danada fazer atividade física. Nós temos uma lei da física
que se chama inércia. Nós temos que vencer a inércia. Depois que a gente vence, quando eu tenho um paciente que faz atividade física todo dia e ele precisa ficar uma semana de cama por algum motivo, ele sobe nas paredes de abstinência da atividade física. Beleza, falamos dos fatores de risco. Por que é importante? Bom, então, se eu agir nos fatores de risco, eu vou evitar muitos AVCs. Não vou, Gustavo? Vou, vai sim. Mas você falou que tem casos que não tem como evitar. Claro que tem. Até porque o AVC não acontece só por causa desses fatores de risco. AVC acontece até em criança, acontece em adolescente, acontece em recém-nascido. Quer dizer, existem outros fatores de risco que a gente não consegue abordar, como fatores genéticos, como outras doenças, que podem culminar no AVC. Existe a própria idade. É claro que as pessoas mais idosas têm um risco maior de ter AVC. Os vasos estão envelhecendo. Mas o AVC pode acontecer em qualquer idade. Tem tratamento? Tem. Mas se tem tratamento, por que as pessoas morrem tanto? Por que tem tanta sequela? Qual que é a dificuldade de se atender um AVC? Essa é a dificuldade. Quando uma pessoa tem um infarto no coração, quando entope um vasinho no coração, esse pedaço do coração ele pode ficar até 12 horas vivo. Você desentope e esse coração melhora. Quando você tem um AVC, a partir de 6 minutos, seu cérebro começa a morrer. A cada minuto que passa, a gente perde quase 2 milhões de neurônios. Neurônio é a célula do cérebro. E a gente tem bilhões de neurônios que se comunicam, que fazem ligações. Essas ligações são chamadas de sinapses. Sinapses são tudo que a gente guarda, tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem no nosso cérebro. Por minuto, a gente perde 14 bilhões de sinapses. Então, o AVC, ele é um problema difícil de combater, porque o tempo para combatê-lo é muito curto. Rapidamente, o estrago está feito. E aí, eu chego no centro dessa palestra. Se o tempo é muito curto, adianta o Gustavo, que adora AVC, que estuda AVC, está no Mater Dei Contorno, que foi construído pensando no AVC, cheio de gente, todo mundo lá preparado. Se a pessoa que está tendo não perceber, ou quem está do lado não perceber e não levar correndo para o hospital, perceba isso. Quando alguém fala, eu dou um bicarbonato, se não melhorar eu levo para o hospital, eu perdi a chance. A pessoa pode ir para o Mater Dei, a pessoa pode ir para a Conchichina, que vai dar no mesmo, não vai dar no mesmo, desculpa, porque tem outras assistências, mas eu não vou conseguir salvar esse cérebro como eu deveria salvar, porque eu perdi o tempo precioso. Ou seja, vocês não podem ir embora daqui, me dispensar, porque eu falo demais, se vocês não aprenderem a suspeitar um AVC agudo. Vocês aprenderam a evitar, vocês perceberam que pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo, são coisas que têm que ser combatidas. Mas se alguém do seu lado estiver tendo um AVC, você tem a obrigação de perceber, porque você vai sair daqui hoje com o conhecimento. Vamos aprender a reconhecer um AVC. Qual que é a dificuldade de reconhecer um AVC? Qual que é o sintoma do infarto do coração? Alguém sabe? Dor no ombro, dor no peito, dor nessa região. Ponto. Dói. É mais fácil. Qual que é o sintoma do AVC? Pode ser uma alteração na visão, na fala, uma dormência, uma perda de movimento, pode ser uma dor de cabeça, pode ser qualquer coisa, porque o cérebro coordena tudo. Como é que eu vou ter na minha mente o que suspeitar? Se o cérebro pode... O AVC pode ser só uma perda de memória? Pode. O AVC pode ser, sei lá, a pessoa não conseguir simplesmente falar? Pode. Pode ser qualquer coisa, porque o cérebro coordena tudo. Mas existe uma palavrinha que vocês vão gravar. Essa palavra se chama súbito. O AVC, ele traz um sintoma súbito, porque é naquele momento, pum, aconteceu, eu tenho sintoma. E existem os sintomas mais comuns, mais cardinais, que eu vou mostrar para vocês aqui, e a gente vai ter na nossa mente, imaginando da cabeça aos pés.
Se a pessoa tiver, a pior dor de cabeça da vida, aqui em cima, o corpo, isso pode ser um AVC. Não, sabe, mas meu filho tem a pior dor de cabeça da vida toda semana, porque ele tem enxaqueca. Se foi a pior do que as 437 que ele teve para trás, eu tenho que pensar que pode ser um AVC. Se Deus quiser, não vai ser. Mas e se for? Eu tenho que pensar. Se a pessoa tiver uma confusão mental súbita, eu tenho que pensar no AVC. Se a pessoa tiver uma dificuldade visual súbita, eu tenho que pensar em AVC. Uma dificuldade para falar súbita, eu tenho que pensar em AVC. Uma dificuldade para sentir ou mexer os braços súbita, eu tenho que pensar em AVC. Uma dificuldade para mexer, sentir as pernas ou para andar súbita, eu tenho que pensar em AVC. Nossa Senhora. Tá. Gustavo, eu entendi. Cabeça, ombro, joelho e pé. Tá, vamos lá. Dor de cabeça, confusão, visão, fala, movimento e sensibilidade dos braços, movimento e sensibilidade das pernas. Decorei. Mas como é que eu vou passar isso para todo mundo? Pô, a minha empregada, ela mal sabe ler, esse do súbito, vai ficar difícil. Você não falou que vou sair daqui um soldado que tem que difundir esse conceito para todo mundo? Falei. E pensando nisso, se estudou uma forma de ficar o mais fácil possível do leigo suspeitar de um derrame. E isso é um teste que chama-se teste dos 3 Fs. Você vai ensinar a pessoa, falar assim, se algum conhecido seu, parente, tudo, na rua, se a pessoa falar, nossa, eu estou com mal-estar, eu estou sentindo mal, sentiu mal, você vai falar, opa, peraí, pode ser um AVC. Aí você vai pedir para a pessoa falar uma frase, eu gosto de Belo Horizonte. E você vai ver se a pessoa consegue falar essa frase. Se ela não conseguir falar, acabou. Isso foi de repente? Foi de repente. Quase 70% de chance de ser um AVC. Olha que loucura. Correr para o hospital, SAMU, ou então correr para o hospital porque pode ser um AVC. Só um parênteses. Se a pessoa falar, não, eu não gosto de Belo Horizonte. Isso não é um AVC, tá? Se a gente fala outra frase. A pessoa falou, eu gosto de Belo Horizonte. Beleza. Aí você pede para ela sorrir. Faz assim, me dá um sorriso. Se ao sorrir a boca entortar, acabou. Quase 70% de chance de ser um AVC. Esquece tudo e corre. Ah, Gustavo, mas eu tenho um conhecido que entortou a boca, a gente correu para o hospital, o médico falou, não, isso aí abriu a geladeira, bateu o vento, entortou. Tudo bem, mas podia ser um AVC. Então, o objetivo nosso não é, olha, eu fiz um diagnóstico correto de 37 AVCs, não errei nenhum. Não. O objetivo de vocês é não deixar escapulir um potencial AVC. Então, sorriu, entortou a boca, esquece qualquer coisa, pega correndo e vão para o hospital que pode ser um AVC. A pessoa falou, a pessoa sorriu, o terceiro é a força. Você pede para a pessoa esticar os braços, assim, ó. Ela tem que conseguir ficar 10 segundos com o braço esticado. Se um dos braços cair, acabou. 70% de chance de um AVC. Corre para o hospital. É o teste dos 3 Fs. É muito mais fácil, não é? Do que decorar aquilo tudo. Não é um teste perfeito. Se a pessoa tiver uma dificuldade para andar, ela não entra nesse teste, que pode ser um AVC. A Associação Mineira de AVC, que foi falado que eu faço parte, ela surgiu quando um rapaz de 44 anos começou com uma dor de cabeça e uma dificuldade para andar súbita. Ele passou em 2 hospitais de Belo Horizonte que falaram que era virose, que é um diagnóstico que o médico adora dar. Aí ele entrou em coma, foi entubado, a família desesperou, pôs ele num avião e levou ele para São Paulo. Demorou 2 dias, lembra do cérebro que a cada minuto, para descobrir que ele tinha tido um AVC na base do cérebro. Ele estava simplesmente com uma dificuldade inicial para andar. Hoje ele é tetraplégico, respira por um caninho no pescoço, e depois de muita luta conseguiram fazer ele voltar a comer. Hoje ele tem 46 anos, e a esposa dele, quando foi saber, aqui, eu procurei na internet, não tem nenhuma associação em Minas Gerais, eu falei, não tem no Brasil, de leigo da sociedade, a sociedade não quer saber disso. Meu sonho é envolver mais a sociedade, então nós vamos fazer. E surgiu um AVC. Um rapaz de 44 anos. É um exemplo muito claro, muito fiel, de como é que esse problema pode atingir todos nós. Então, tem algum dos 3 coisas? É urgência. Correndo. Qual que é a orientação formal, legal, orientação do Ministério da Saúde? Pensou em AVC? 192, SAMU.
qual que é a nossa realidade? Infelizmente, se a gente ligar para o SAMU, muitas vezes vai falar, tá respirando? Tá. Então, não tem ambulância agora não. E o minuto está passando. Então, essa palestra que eu estou dando aqui, eu trago uma informação que eu não posso trazer quando eu falo para um público geral. Porque o público geral não tem acesso a um Mater Dei. Mas essa população tem. Então, se houver a suspeita de um AVC, se a pessoa não tiver desmaiada, porque se estiver desmaiada, chame a ambulância. É perigoso pôr uma pessoa desmaiada num carro particular. Essa pessoa pode morrer no caminho. Mas se essa pessoa estiver respirando e estiver bem, e com a boca torta, com a fala enrolada, põe no carro e corre para o Mater Dei contorno. Porque tempo é cérebro. E esse tempo é importante, e o hospital é importante, porque nem todo hospital está preparado para atender esse paciente. Não é tão simples. Eu gasto boa parte do meu tempo em hospitais, Brasil afora, tentando ajudar as equipes hospitalares a se estruturarem para atender isso. É algo que exige um envolvimento multidisciplinar do pronto-socorro, exige uma capacitação que, infelizmente, é extremamente pouco investida a nível nacional. E a luta nossa é para começar a mudar isso. Se você vai em um hospital que não está preparado para atender o AVC, a gente perde a chance de reverter. É possível reverter? Às vezes é. Quando é um AVC isquêmico, dependendo do tempo, a gente tem a chance de tentar desentupir esse cano. Quando é um AVC hemorrágico, eu preciso agir rápido para parar esse sangramento. Então, tempo é importante em ambas as circunstâncias. Uma informação que eu acho que é importante se ter. No SUS, porque vocês vão difundir isso para muitas pessoas. Quais são as referências? Aonde que eu falo para a pessoa ir, se ela tiver condição, e se o SAMU falar que negar? Odilon Beres e Risoleta Neves. São os dois hospitais que têm um protocolo de assistência para o AVC agudo. Nem todo hospital privado tem. Tem situações que é melhor ir para o SUS do que para um hospital privado. Isso é a realidade. Vocês não vão passar, não porque eu estou numa Mater Dei contorno, mas porque a gente luta todo dia para tentar fazer aquilo lá, um modelo de assistência, especialmente nesses casos. Por fim, a esfera da reabilitação. Alguém aqui tem algum familiar, conhecido, pessoa próxima que teve um AVC? Temos aqui uma pessoa que teve um AVC. E linda desse jeito. Olha que maravilha. Eu tive um AVC. Que maravilha. Por isso que eu vim da água. E eu tomo medicamento para evitar que aconteça. Eu tomo Taparamato, que é o Top 2. Eu não sei se você aconselha isso, porque o meu tratamento eu faço com o doutor Lister. Então temos aqui uma pessoa que teve AVC e que está aqui linda e maravilhosa na primeira fileira, anotando tudo. Tudo. Isso é a prova de que, mesmo quem teve, e que de repente, às vezes, não conseguiu ser tratado naquele primeiro minuto, tem chance. Mas eu fui tratada no mesmo minuto. Então é isso. É isso que é maravilhoso. Eu tive nos olhos. Foi tudo nos olhos. É a prova de que existe vida e existe qualidade de vida após o AVC. Desde que a gente invista na reabilitação. A senhora fez fisioterapia? Não foi isso. Que maravilha. Então a senhora foi uma bênção. Mas mesmo quem tem, mesmo quem passa por tudo isso, e está numa cadeira de roda, está com dificuldade para falar, está com dificuldade para se locomover, não acabou. Porque o nosso cérebro, nosso cérebro é fantástico. A engenharia do cérebro é maravilhosa. Ele tem uma capacidade de se reprogramar sempre. O nome disso é neuroplasticidade. Basta ele ser estimulado. Uma pessoa que nunca andou de bicicleta, ela não aprende do nada. Mas se ela for estimulada, ela aprende e não esquece mais. Não é assim? Mesmo que eu perca uma função,
o meu cérebro é capaz de recuperá-la se ele for bem estimulado. Para isso, reabilitação. Para isso, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Esse é o investimento que precisa haver, que é maravilhoso, porque ele resgata dignidade e qualidade de vida. E que é um investimento que muitas vezes é banalizado, não só pela sociedade, mas principalmente pelos gestores de saúde. A importância de se investir em reabilitação. Só para vocês terem uma ideia, uma das principais complicações pós-AVC é pneumonia. A pessoa tem dificuldade para engolir, vai alimento para o pulmão, ela pega pneumonia. As pessoas da área de saúde sabem o custo que é tratar uma pneumonia hospitalar. É uma fortuna de CTI, antibiótico, tubo, aquela coisa. É um dinheirão. Se todo paciente fosse avaliado por um fonoaudiólogo antes de se alimentar, a gente seria capaz de reduzir em mais de 80% a incidência de pneumonia. Olha a economia, além do ganho social. O resultado disso tudo, de todo esse processo, e especialmente, eu espero que seja o resultado da minha estada aqui hoje, é esse. É que nós tenhamos o direito de poder chegarmos na nossa terceira idade com qualidade de vida, com independência, podendo decidir o que nós queremos, poder decidir sobre a nossa vida. Mais uma vez, isso tem um preço. Todo mundo já ouviu falar da roleta russa? Você tem um revólver lá, tem... Pode acontecer de eu comer minha gordurinha e não ter nada? Claro que pode. Assim como acontece, eu tive um caso muito doído para mim, há uma semana atrás, que eu fiz um diagnóstico de tumor cerebral vindo do pulmão num homem que nunca fumou. É um grande azar. É difícil dar um diagnóstico desse para alguém que se cuidou tão bem. Mas para cada caso desse, eu tenho 90 casos de pessoas que fumam e que pegam câncer de pulmão e que vão para o cérebro. Então, a gente pode aumentar a nossa chance de viver bem ou diminuir. Quem decide é Deus, é o destino, não sei. Mas cabe a nós ajudarmos nesse processo. Cabe a nós termos a tranquilidade de dizer, eu fiz o meu papel. É muito doído, gente, é muito doído ouvir de um paciente que está todo paralisado, precisando ter a fralda trocada, falar, poxa vida, por que eu não me cuidei? Ver o arrependimento no olho de uma pessoa que não vai ter uma segunda chance. Por isso que essa informação, esse momento nosso, e que eu sou extremamente grato por essa oportunidade, ele é precioso, porque vocês estão tendo a oportunidade de ter um aviso sem sofrerem com isso. Muitas pessoas ainda só descobrem o problema quando é tarde demais. Eu espero que tenha sido positivo. Eu agradeço muito esse momento, que é muita informação, tem um certo peso. Eu tentei fazer de uma forma mais light possível, mas é extremamente importante para a nossa vida. Vou abrir para as perguntas agora. Obrigado. Vou pegar o microfone, né? Eu acho que eu respondo no gogó, eu consigo. Boa noite, a minha pergunta é a seguinte: você falou sobre pneumonia. Nós temos a vacina contra a pneumonia. Você acha que nós devemos nos vacinar ou não? Você é contra? Extremamente a favor da vacina. Extremamente. Porque tem muita gente aqui que talvez não saiba. Sim. A pneumonia que eu falei do AVC é diferente, né? É por um alimento que vai para o pulmão. Mas a vacina para a pneumonia, ela previne as formas letais da pneumonia. É igual a vacina de gripe, já que o senhor tocou no assunto. Às vezes a pessoa acha que não funciona porque eu gripei. Na verdade existe a gripe e o resfriado. Resfriado todo mundo vai ter, mas a gripe que mata, a vacina combate. Esse é o objetivo de vacinação. Doutor, dá para falar um pouquinho sobre aneurisma? O aneurisma cerebral, ele é um tipo de AVC hemorrágico. Lembra que eu mostrei que o vasinho arrebenta? Uma das formas dele arrebentar é o aneurisma.
O que é o aneurisma? Imagina um cano. Imagina uma bolha formada nesse cano. Essa bolha, quando ela forma, ela está quietinha. A grande maioria das bolhas nunca vai arrebentar. Então, com certeza, nessa sala, tem pessoas que têm aneurisma no cérebro, tem uma bolha. Mas não devem sair fazendo exame. Por quê? Porque a grande chance é que passe dos 100 anos sem ter nada. Uma pequena porcentagem, essa bolha sangra. E aí a gente tem uma catástrofe. Quando essa bolha sangra um pouquinho, essa é a nossa chance de fazer um diagnóstico e de curar essa pessoa. Quando ela sangra de arrebentar, é algo incompatível com a vida. Então, o aneurisma cerebral, ele é um dos diagnósticos em que existe uma grande armadilha para o médico de pronto-socorro. Porque qual que é o sintoma do aneurisma? Pior dor de cabeça da vida. E quem tem enxaqueca não está protegido de ter aneurisma. Por isso que se você tem uma dor de cabeça forte, diferente da sua enxaqueca, não interessa se você tem enxaqueca há 30 anos, eu tenho que encarar aquilo como um risco. Esse é o trabalho que a gente tem que bate nos pronto-socorro. Mas a pessoa está com sinusite. Ela tem sinusite toda semana, não interessa. Ela tem enxaqueca toda semana, não interessa. Essa dor é a mais forte que ela já teve. Essa dor é diferente de qualquer outra. Então eu tenho que encarar como um possível aneurisma. Se Deus quiser, não vai ser, na maioria das vezes. Mas eu não posso perder um. Porque se tiver um aneurisma que sangrou um pouquinho, e eu tive uma chance maravilhosa de salvar esse doente, e eu perco essa chance, o segundo sangramento é fatal. Eu perco a chance de salvar essa pessoa. Então é um alerta dos sintomas que eu falei do AVC. A dor de cabeça só está presente por causa do aneurisma. Porque o entupimento não causa dor de cabeça. Mas o aneurisma, às vezes, é o único sintoma. E nós temos que pensar sempre. E temos que correr para o hospital. Eu vou tomar uma Neosaldina. A tal da Neusa é outra que tinha que entrar junto no... vamos fazer uma lei, cadeia para Neusa, bicarbonato, para mais uns 3 aí. Fazer um mensalão dos remédios ruins. Por quê? Porque quando eu tomo um analgésico na esperança de melhorar, eu estou perdendo tempo. Eu vou tomar um analgésico se eu tiver uma enxaqueca que o médico me explicou como é que é. Agora, a dor é diferente da enxaqueca, ou é a dor mais forte que eu já tive, eu não vou tomar nada, eu vou correr para o pronto-socorro, porque se for um aneurisma, tempo é cérebro. Meu pai faleceu no ano 2000, estava com 59 anos. Nunca tinha sido internado, nunca ficou no hospital, nunca quebrou o osso. No trabalho, trabalhando ao lado do meu irmão, ele teve esse ataque súbito, caiu, e quando a ambulância chegou, ele já tinha falecido. Meu irmão ligou, na época era o juiz Evandro Branco, ligou para mim, com as pernas bambas também, sintoma de AVC, né? Mas eu queria saber, a minha pergunta se dirige à questão genética. O AVC, o fator genético pode influenciar ou apenas essas condições que o senhor citou, como alimentação, sedentarismo? É uma excelente pergunta. Existem 2 fatores que não são modificáveis. Eu mostrei os fatores modificáveis. As 2 que não são modificáveis: idade e genética. Quanto mais tempo eu vivo, maior a chance de eu ter um dano. E a genética, se eu tenho uma história familiar, ou se eu tenho uma genética escondida, que eu não sei, eu tenho uma trombofilia, uma tendência de formar coágulo, ou de ter algum tipo de lesão em algum vaso, isso é um fator de risco. Por isso que aí vem uma frase que ela é perigosa. Quem teve um AVC, tem um risco maior de ter um outro AVC? Geneticamente falando, sim. Porque se ela já teve um, isso me mostra que existe uma tendência. Mas isso é uma inverdade na prática. Por quê? Porque se eu tive um AVC, eu descubro o meu inimigo, que eu não conhecia. Então eu tenho a chance de combatê-lo. E eu passo a cuidar de mim de uma forma que eu nunca cuidei antes. Eu tomo cuidado com essa frase, porque muitas vezes eu lido no consultório, não com a sequela do AVC,
mas com o medo que a pessoa tem de viver depois do AVC. A pessoa ela fica neurada, tendo a certeza de que um segundo AVC vai acontecer. Isso não é verdade. Se eu levar a sério esse aviso, e se eu buscar as medidas preventivas e tomar os remédios preventivos, porque tem remédio, dependendo do tipo de AVC, dependendo do contexto, tem remédios, eu tenho uma chance de me proteger mais do que eu me protegia antes, já que a genética esteve presente em mim a vida toda. Então quem vivenciou o AVC, e temos aqui mais uma vez um exemplo, é para estar motivado, é para estar atento, é para ter cuidado, mas é para estar feliz de ter essa segunda chance e de viver plenamente. Porque como aconteceu com seu pai, infelizmente, tem pessoas que a gente não tem a chance de mudar a história. Quando a gente tem essa chance, a gente tem que valorizar isso muito. Por que umas pessoas têm a chance e outras não? Ninguém sabe. Mas se essa chance existe, ela tem que ser valorizada. Outra dúvida do professor, desculpe, mas também relativa a essa questão do meu pai. Porque como eu falei, o doutor sempre teve uma vida, nunca teve nenhum mal, nunca foi sequer internado, durante 59 anos de vida. Mas ele se automedicava com remédio que chama, eu lembro até hoje, Voltaren, eu lembro desse remédio. Ele sentia algumas dores na perna e comprava uma caixa de Voltaren, tomava em quase 2 dias. Isso foi durante anos. Isso pode ter sido uma causa? A automedicação é um problema sério. No caso específico do Voltaren, que é o diclofenaco, é um anti-inflamatório. O uso crônico de anti-inflamatório aumenta a pressão arterial, ataca os rins e aumenta o risco de infarto de AVC. E como ele não sentia nada diferente, ele podia estar tendo danos no organismo sem perceber. E aí, já que você tocou nesse assunto, e eu não posso, vocês me perdoem também por causa do horário, mas se vocês cutucam eu vou junto e a gente vira à noite, porque a oportunidade de transmitir alguns conhecimentos para vocês, para mim é mais forte. A gente tem uma relação com a dor, que é uma relação complicada. Por que a gente sente dor? Por que o animal sente dor? A dor é um mecanismo de defesa. Se eu piso num prego, graças à dor eu sei que eu estou com prego no meu pé. E eu arranco esse prego e tomo um antibiótico, senão eu perderia meu pé, iria apodrecer. Então ninguém tem dor à toa. Ninguém tem dor por um castigo divino. Por isso que não basta, eu não posso simplesmente, se eu tenho dor, tomar analgésico e ponto final. Aniquilar esse aviso. Eu tenho que perguntar por que está doendo. E uma vez que eu entenda bem isso, aí eu vou tentar combater a dor para trazer alívio. Mas eu tenho que entender o aviso. Ah, mas eu tenho dor de cabeça todo dia, todos os exames estão normais. Ótimo, descartamos muita coisa. Mas como é que está seu sono? Como é que é seu estresse? Como é que está seu... Alguma coisa essa dor está querendo me falar. Eu que não estou sabendo interpretar. Então, não banalizem a dor. A dor é um mecanismo de defesa. Se eu tenho dor no peito, mas eu fiz o exame, não é nada no coração. Às vezes é dor de amor. Mas algum aviso essa dor está querendo trazer para a gente. E o abuso de analgésico é um problema de saúde pública também. A gente atende todo dia no pronto-socorro, pessoas viciadas em morfina. Por quê? Tomou tanta neusa, tanto diclofenaco, Voltaren, e o corpo vai acostumando e a dor vai piorando, e isso vira um ciclo vicioso, que a pessoa cai em mãos erradas e começa a tomar morfina, e até que de repente o cérebro está anestesiado de qualquer coisa e passa a sentir dor por abstinência a analgésico. Isso existe, gente. Isso é muito triste. Então cuidado. Se eu tenho dor, primeira pergunta é por que eu tenho a dor? Depois eu vou tratar ela. Pode. Agora, no caso de que a pessoa tem uma dor crônica, uma lesão de sistema nervoso, uma dor crônica. Aí, no caso, ela vai ter que tomar Isso, aí é diferente. Aí eu já sei por quê. Então, a pessoa tem uma lesão, a pessoa teve um acidente, ou teve um traumatismo, alguma coisa que causa uma lesão do nervo, causa uma dor crônica. Aí aquela dor, ela já não é mais um aviso. Ela é um sintoma de um dano.
aí eu combato ela como um problema. Mas 99,9% das vezes não é isso. E isso é a realidade. A dor de cabeça que eu tenho e que, em vez de eu entender por que eu tomo analgésico, essa que é o problema. Não, é porque assim, você falou, meu pai teve um acidente e teve lesão ciática. Há 3 anos toma anti-inflamatório. Praticamente todo dia. Então não é legal. Entendeu? Então ele precisa, aí assim. Ele teria que fazer uma cirurgia para diminuição de osso, aquela coisa toda. Existe, inclusive, existe uma especialidade hoje que se chama clínica da dor. Existem médicos que estudam só dor, para casos como o seu pai. Como que eu dou qualidade de vida para o seu pai sem destruir o organismo dele com anti-inflamatório? Que não pode. Então aí tem métodos, tem cirurgias, tem procedimentos, tem várias estratégias para tratar a dor, para proteger o restante do organismo. Como seria sou veterinário, uma coisa que entender na parte fisiológica, um anti-inflamatório ele agiria na causa do AVC. O anti-inflamatório estimula alteração de prostaglandinas e ele gera fenômenos protrombóticos, além de aumentar a pressão arterial, que é o principal fator de risco de AVC, e aumenta muito. Você mede a sua pressão agora, você toma uma dose alta de Voltaren, mede daqui a 3 horas, ela vai estar mais alta. O anti-inflamatório aumenta mais pressão do que o corticoide, e ataca o rim. Então, uma das principais causas de insuficiência renal, depois do diabetes, é o uso crônico de anti-inflamatório. Evitar outros, né, as estrelas, as outras causas, né? Será que ela, eu acho que assim, ajudaria a controlar, né? Ele toma anti-inflamatório, né? Mas ele não pode tomar anti-inflamatório, isso é um problema, tem que ver isso. Última pergunta. Doutor Gustavo, eu gostaria de saber quais os sintomas do AIT. Nossa, mas vocês estão muito bem, velho. Ela falou uma coisa, vai ser a última, senão não vai ter música, né? Mas AIT é ataque isquêmico transitório. De vez em quando, o destino, ou Deus, ou não sei, dá pra gente uma chance preciosa. Falta o vasinho, ele não chega a entupir, ele dá uma entupidinha e abre de novo. Então eu tenho sintoma do AVC, mas que passa rápido, porque o sangue volta. Às vezes dura, excelente pergunta, às vezes dura 1 minuto, 5 minutos. Se passou, eu não preciso ir no médico, passou. Mas se eu tive um sintoma súbito, de dormência, dificuldade de fala, visual, mesmo que melhore, eu tenho que correr para o hospital do mesmo jeito. Por quê? Porque esse AIT, ele é um aviso de que muito provavelmente um AVC está por vir. E é a grande chance que eu tenho, aí é a melhor coisa que tem, de eu proteger a pessoa de ter o evento. Eu deixo ela 100%, porque eu ajo antes que o AVC aconteça. Infelizmente, o AIT, ele não é a forma mais comum de aparecer, mas quando ele aparece, isso é importante, é um conhecimento importante para vocês, porque se vocês tiverem, meu pai ficou com uma dificuldade para falar e passou. Aí você vai num hospital e o médico fala, não, tá tranquilo. Tá, não, doutor. Gustavo foi lá, me encheu a paciência até do doutor, falando, isso aqui é AIT, chama o neuro que tem que fazer o exame. Tem que tentar, tem que começar a proteger rápido, porque perder a chance, aí é um pecado. Perder a chance de salvar um AIT é pecado. Bom, pessoal, em primeiro lugar, nem preciso dizer de tanta informação que o doutor Gustavo nos trouxe aqui, né? Coisas que a gente vê, eu fico muito feliz em uma palestra quando eu vejo que a plateia nem pisca, né? Tem gente que está até com um pouco torta, eu pensei que tivesse já com AVC, porque está tão paralisado, certamente prendeu a nossa atenção, né? De todos. Então eu acho isso muito importante, é uma boa experiência que nós tivemos agora com esse retorno aqui do Integra Mais. É uma coisa que nos incentiva a trazer mais informações, buscar mais conhecimento para a gente, que a gente vê que todos nós temos interesse, né? E disso tudo que nós aprendemos aqui, eu particularmente fiquei mais, vamos dizer assim,
fiquei mais feliz em saber e descobrir o autor da frase, né? Melhor prevenido que remediado. Eu não sabia. Eu ouvi isso muito. E agora estou aqui no momento dele. Doutor Gustavo, muito obrigado, viu, em nome da Mais Saúde, que eu estou aqui representando, em nome da Mais, em nome do presidente Everton que está aqui, agradecer a excelente palestra, agradecer a sua convivência com a gente aqui e convido agora a todos, e o senhor também, a participar aqui do momento musical, passar aqui a batuta do nosso evento, o doutor desembargador Luciano Baeta, o nosso mestre de cerimônia a partir de agora. Muito obrigado.